Olá, meu nome é Pietra Araújo, estou aqui a convite do Rotaract de Santa Vitória do Palmar para falar um pouquinho de mim e das minhas vivências como mulher trans em Santa Vitória do Palmar, minha cidade natal. Eu acho que um bom início para mim começar a falar um pouquinho sobre as minhas vivências e sobre mim é começar desde lá de trás, pela minha infância. Eu acho que toda pessoa do meio LGBT, seja lá trans, homossexual, lésbica, enfim, tem uma infância de certa forma sofrida. Vocês conhecem aquela frase que todo adulto fala? Meu Deus, bons tempos, como eu gostaria de voltar na minha infância. Eu acho que qualquer LGBT pensa como eu e jamais gostaria de voltar na sua infância. Bom, eu sempre fui aquela criança muito, extremamente afeminada. Eu era aquela criança que era pega escondida com as roupas da mãe, que fazia saia com qualquer pedaço de pano, que colocava salto, que batia cabelo com a camiseta e que, como qualquer criança homossexual, tá? Que na época era como eu me identificava, eu amava brincar de boneca. E também fui aquela criança que apanhava todos os dias no colégio. Eu fui a criança que sofria com chacotas, com apelidos e inclusive até com as meninas. Eu lembro que na época elas falavam coisas tipo assim: ninguém gosta de ti, nem a tua mãe gosta de ti. Se tu quiser a gente faz um abaixo-assinado pra tu sair do colégio. E aqueles apelidinhos idiotas, né? Que toda criança recebe, toda criança LGBT recebe. Na minha adolescência, eu fui aquele menino que tinha medo de sair sozinho, tá? Escutava piadinhas em todo canto, aquele menino que se acostumou a sair com fones de ouvidos gigantes para não ouvir o que as pessoas tinham a falar quando ele passava, para não ouvir as risadinhas, para não ouvir os apelidos, tá? Eu fui aquele menino que ia para as festas e ficava horas trancado no banheiro porque não conseguia sair, porque era chutes, pontapés, socos na porta do banheiro que eu usava, e até algum amigo ou algum conhecido ir me tirar de lá, eu não conseguia sair. Porque a gente acaba se tornando alvo fácil de agressões. Então, eu passei por muita coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Mas o preconceito na minha infância, pra mim foi uma coisa muito marcante, porque querendo ou não, as minhas atitudes, elas eram inocentes. Eu não tinha uma noção e eu fui entender na dor o que eu era e por que eu tava passando por tudo aquilo que eu passei. Assumir nunca é fácil. O medo da rejeição e da aceitação sempre vai falar mais alto. Em alguns casos demoram anos e anos. Em outros casos nem acontecem. Passam a vida inteira uma vida de desgosto, uma vida de infelicidade, muitas vezes interrompida pela metade. Porque as pessoas de tanto desgosto e infelicidade, elas chegam a cometer suicídio. Eu me assumi para meus pais com 12 anos de idade e foi uma aceitação muito tranquila, fui muito abraçada, fui muito acolhida por toda a minha família. Mas a coragem de dizer como eu me sentia, de falar realmente a verdade, que eu era uma mulher trans, ela veio aos 20 anos de idade, de uma maneira, de certa forma, bem sofrida. Eu já vinha em conflito comigo mesma há muito tempo, tá? E logo após eu ter ficado 7 meses de cama, por conta de uma depressão que me derrubou bastante, eu tentei suicídio. E quando eu consegui levantar, quando eu consegui conversar com meus pais, foi onde eu tive a atitude de contar para eles, de conversar com eles, falar o que estava se passando, o porquê de tudo. E novamente eu fui abraçada, acolhida. E desde então, todos os processos que eu tive que fazer, eles estiveram junto comigo. Foi mudanças de carteira de identidade, certidão de nascimento, tudo, toda a minha documentação, toda a minha transição, processo hormonal, endócrino por causa das taxas hormonais, foram falsodepilações, e enfim, todos esses processos, eles me apoiaram, estiveram comigo.
E eu dou graças a Deus, assim, por causa que a aceitação da minha família, que pra mim realmente é o que importa, foi muito tranquila. Inclusive, a minha avó, ela tem 80 anos e ela nunca mais me chamou pelo meu antigo nome. Mas a aceitação da sociedade nem sempre é tão tranquila assim. É aquela famosa frase de praxe: respeite para ser respeitado. Então eu sempre tratei todos com educação, com respeito e sempre esperei que fizessem isso comigo. Mas muitas vezes eu tive que impor o respeito e não deixar que faltassem respeito comigo. Digo isso porque ainda há sim muitas agressões verbais e de certa forma agressões gratuitas por nada. Vejo também muitas pessoas hipócritas, principalmente os mais velhos. Dizem que não aceitam pessoas LGBTs, que são coisas do demônio e várias coisas do gênero. Mas hoje em dia não é difícil de se ver pessoas se submetendo a um casamento de fachada. Ver homens acima de qualquer suspeita, vivendo às escondidas e procurando LGBTs para matar a seus desejos e fantasias. O preconceito existe sim, mas ele é muito velado. O novo sempre vai causar impacto. Como foi antes, bem lá atrás, na mesma sociedade em que vivemos, onde o negro ele não podia frequentar ou entrar num clube comercial, ele não podia entrar num clube caixeiral, ele não podia entrar no CTG, onde a empregada ela não podia usar o banheiro ou a cozinha dos patrões. Faço parte do movimento tradicionalista desde os meus 3 anos e meio de idade. Hoje, minha entidade tem como atual patrões José Bernardo e Marion, e eles me acolheram com muita naturalidade, defendendo todos os meus direitos dentro da entidade. Agora, dia 17 de agosto de 2019, foi o baile da Prenda Moça. Foi um dia muito especial para mim, porque foi o dia que coloquei pela primeira vez uma pilcha feminina. Fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida, com muito carinho, muito amor, das pessoas que sempre me rodearam e viram o meu crescimento dentro da entidade. Embora sabemos que ninguém fala frente a frente, olho no olho, o que realmente pensa, preferem se esconder atrás de uma tela de computador ou de um teclado, ou até mesmo falar pelas costas. Mas até agora não houve nenhum comentário maldoso. É de fundamental importância que a escola e nós jovens nos preocupemos em falar e trabalhar contra qualquer tipo de preconceito e discriminação. Quando alguém se envolve com drogas, roubo ou até crime de morte, é normal que a família faça de tudo para defender o seu ente querido dessa situação. E por que tanto alarde com a sexualidade ou identidade de gênero de alguém, sendo que sua vida privada só diz respeito a ela? Cabe a nós jovens, com naturalidade, maturidade e responsabilidade, aceitar as pessoas como elas realmente são e não como as pessoas gostariam que elas fossem. Temos o dever moral e humano de conviver igualmente com negros, magros, gordos, gays, lésbicas, deficientes físicos, autistas, deficientes mentais, entre outros. Afinal, somos todos iguais. Muitos podem não aceitar as diferenças. É um direito que os cabe, mas respeitar é obrigação de todos. A pergunta que se deve fazer antes de apontar o dedo é: e se fosse comigo? Os jovens, os revolucionários e os corajosos sempre estiveram na vanguarda de todas as revoluções, sempre com o novo. Se não houvesse a vontade e a coragem de viver aquilo que se acredita como certo, como melhor, como mais justo, ainda viveríamos nos tempos das cavernas, vivendo no reinado e morrendo de doenças como sarampo e varíola. A crueldade e a intolerância se instalam no momento que falta o respeito. E a falta de empatia se apresenta em pessoas que se acham acima de tudo e de todos. Se dão o direito de pôr fogo num índio, num morador de rua
Ir pra festa já com a intenção de causar tumultos. E é nesses momentos que a sociedade tem que dizer não. Tem que discutir e somar forças para mudar isso. Isso sim é um problema social. A sexualidade e a identidade de gênero de um indivíduo é algo íntimo e não interfere na vida de ninguém. A mão que balança o berço é a que governa o mundo. São os jovens que fazem as mudanças, que encaram o novo e que fazem a diferença. Eu sou o mesmo ser humano, com os mesmos valores e com a mesma família. A minha mudança não afetou a vida de ninguém. Continuo com os mesmos valores e com os princípios de uma vida toda. O meu amor e respeito pelos meus pais não mudou. O que está diferente é a minha postura em relação a mim mesma. É lamentável pessoas criarem barreiras no lugar onde deveriam existir pontes. Se pai e mãe não abraçarem seus filhos, em quem eles poderão confiar? Onde eles poderão se fortalecer para poder enfrentar o mundo de cabeça erguida? A mudança da sociedade começa dentro de casa. Agradeço imensamente ao Rotaract de Santa Vitória do Palmar pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é bastante polêmico, mas de tão importante abordagem. Um beijo e até a próxima!